Fala, galera! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar sobre pets novamente com o pessoal aqui do Cão Cuidado, Hotel e Creche. Carolina Banhos, Tudo bem? Bom dia! Tudo já, Carol? Carol, virei amiga. Carol já aqui, sabe? Mas cuidar dos pets, cuidar dos animais aí, deve ser muito gratificante também, né? Deve ser muito gostoso. Porque é uma outra energia, sabe? Passa outra coisa, né? Não, é assim, o hotel e a creche, eles englobam muita coisa com os animais, né? E é muito gostoso, porque é o dia inteiro com muito carinho, muito amor, muito trabalho, mas assim, recompensa mesmo, porque que é bem te levou gostoso. aí pra esse mercado? Então, na verdade, eu trabalhava no meio corporativo, né? E quando eu descobri que eu estava grávida, eu me estressava muito. E eu sempre gostei de animais, então eu comecei cuidando em casa. Só que chegou uma hora que eu tinha mais clientes do que espaço. Então, eu comecei a procurar o meu espaço e, graças a Deus, estou aí há 4 anos. Mas foi uma coisa que realmente mudou minha vida. Eu não... E é engraçado porque o que tem, né, de pets hoje em dia, acho que assim, o mercado pet cresce muito por isso. As pessoas estão cada vez mais querendo ter um animal de estimação e tratando mesmo como da família, né? E aí o surgimento das creches, das escolas, né? Porque assim, a creche é como se fosse uma escola de cachorro, Sim, propriamente dita, né? E o hotel é tipo, a pessoa vai viajar e deixa lá. isso. O que se faz? O que o animal costuma fazer mais na creche, assim, diariamente? Existe uma rotina que é implantada? Sim, sim. Na verdade, assim, praticamente a gente faz as mesmas coisas todos os dias, mas de formas diferentes. Então, a gente vai mesclando o quê? Mas, principalmente, né, eles têm que fazer as atividades primitivas, que seriam roer, caçar, destruir, porque eles acabam tendo essa energia de destruir lá. Porque senão, quando eles não têm isso, eles acabam também numa casa sentindo essa necessidade, né? De procurar o que fazer. Então, a gente também faz um enriquecimento ambiental, né? Que seriam as atividades que ele usa mais o controle da mente, né? Então, ele tem que pensar, ele tem que caçar, ele tem... Isso a gente faz com diversos brinquedos especializados ou com coisas simples como garrafa PET, caixa. São coisas assim que aí durante o dia ele tem essas atividades, aí no final do dia ele também a gente faz uma limpeza nele, então ele tem todo assim um relaxamento no final do dia. Aí a gente também faz a parte deles descansarem, igual uma escolinha infantil, né? Mas não comparando com humanos, mas assim uma rotina, né? Então, eles têm um horário que eles descansam um pouquinho, continuam as atividades e vão para casa calmos, felizes e não vão destruir a casa. E não vão destruir a casa. Mas é legal você ter colocado isso, que é um comportamento natural, essa coisa do destruir, né? Porque a gente, por mais que hoje em dia as pessoas falam muito na questão da humanização dos animais, que não é saudável, porque ele tem, por mais que você goste, ame seu bichinho, tem que respeitar, na realidade, as características dele, né? Sim. Como o animal, sabe? A questão da caçar, do farejar, do destruir. Sim. E o destruir aí me chama atenção, porque eu vi muita gente reclamar, falar, meu cachorro vai destruir o pé da mesa, destruir o sapato. É uma característica que, Sim. principalmente se ele ficar isolado, né? Se ele ficar ali num apartamento ou mesmo numa caixa, sem contato, sem poder interagir com outros animais, ele vai acabar tendo um comportamento mais destruidor ou às vezes até em alguns casos mais depressivo também, né? Também. Os cachorros, e cada um tem a sua característica. Porém, todos precisam ter o seu primitivo, né? Então, assim, uns gostam mais de caçar, outros gostam mais de destruir, outros gostam mais de gastar energia e correr. Então, assim, uns gostam da disputa. Então, assim, independente da raça, às vezes a pessoa pega um cachorro pequeno e fala, eu vou pegar pequeno porque ele não vai me dar trabalho. Aí, quando vê que ele destrói tudo, que ele tá desobediente, fala, eu não quero mais esse cachorro. Então, a creche é importante para isso, porque, por exemplo, eu sou adestradora e a gente também faz a parte comportamental, né? E dá muitas dicas para os pais e ajuda a ter uma vida melhor com o cachorro. Então, se você adestrar seu cachorro, levar para creche, sabe? Ter um ambiente que ele possa... Porque, às vezes, as pessoas, elas querem colocar ele, tipo, ele precisa ter do bom e do melhor.
E assim, se você pode dar, eu acho que é super bom. Mas o bom e o melhor também, às vezes, não é completamente o que ele precisa. Porque, às vezes, ele precisa realmente disso. Correr, destruir. E ele não pode destruir coisas, controle remoto, né? Coisas da nossa casa. Então, ele tem que ter coisas simples para destruir. Ou brinquedos especializados. Ou seja, o bom e do melhor é também respeitar a natureza dele, né? Exatamente, exatamente. Nossa, Eles gostam muito do... Assim, o pouco, às vezes, para ele, é muito. Então, assim, ter o conforto, uma boa cama, uma boa ração, um bom veterinário, isso eu acho que quanto mais você puder proporcionar, é muito válido para os pais. Mas a questão de você também saber o que ele precisa para brincar, para se acalmar, é importante também. Então, é essa parte que nós fazemos, né? Às vezes as pessoas falam, ai, para que creche para cachorro? Mas quem tem cachorro sabe que se não tiver a creche, ele vai ter um problema em casa. Então... Verdade. Não, e acaba sendo uma solução, Sim. porque hoje as pessoas trabalham o dia inteiro. Já começa por aí. Os tutores desses cachorros, assim, a grande maioria que eu vejo não é nem, por exemplo, famílias que têm filhos. Não. Hoje você vê uma grande quantidade de pessoas que se intitulam pais, mães de pets, que não têm outros filhos, não têm filhos. Então, a vida é o trabalho e os seus animais de estimação. Sim. Só que passa o dia inteiro num mundo corporativo, no trabalho, e o cachorro fica preso. Então, só que, assim, se não tiver a creche, vai causar um problema. Sim. Você vai ter um problema, o seu animal vai ter um problema, o seu vizinho vai ter um problema. Já conheci muitos tutores que, assim, levaram pra creche porque estavam tomando multa no condomínio. Porque tem que ainda quem não gosta de animais. E, de qualquer forma, a gente tem que viver numa sociedade que também tem que respeitar isso, né? Sim, sim. Se o seu cachorro fica o dia inteiro latindo, o seu vizinho pode se incomodar. Então, você tem que ter um ambiente tanto seguro para você e tanto para o seu vizinho. Então, é bom essa questão dele estar mais calmo, ele estar feliz, ele ter o tempo de qualidade com você, em vez de ter um tempo você brigando com o seu cachorro. Então, esse é mais ou menos o papel da creche, né? Do hotel é para hospedagem, né? Então, a gente também faz o mesmo trabalho, mas é por um período que a pessoa não pode ficar. Mas a creche, o papel seria esse acolhimento para manter uma harmonia. É como uma escolinha mesmo de um Sim. filho. Você vai levar ou todo dia, ou tem pacotes, né, de periodicidades, sim, né? Porque cada um precisa de um jeito, né? Tem cachorros que são muito ativos e tem cachorros que, assim, ficam 2 dias cansados. Então, assim, não tem necessidade de todo dia. Tem pais também que ainda estão muito em home office, né? Então, tem esse tempo de o cachorro se divertir, depois ficar com ele, conseguir ficar com ele em casa. Então, varia bastante. E não tem atrito, assim, entre os cachorros? Eu já perguntei isso para algumas pessoas que têm creche, escola de cachorros, e falam, não, eles convivem bem uns com os outros, né? Convivem porque, assim, a gente testa antes, né? O meu hotel, a questão é sociabilização e gasto de energia, né? Tem umas que são só de adestramento, tem outras que são só... Cada uma tem a sua especialidade. Mas no meu caso, eu pego cachorros normalmente super mansos, né? Ou bonzinhos. Não que eles não tenham diferenças, porque todos nós temos. Nem nós gostamos de todo mundo, eles também não, né? Mas eles são, assim, são calmos. São cachorros que eles estão lá para brincar, não para... Por exemplo, tem cachorros que são de guarda. Então, eles têm hotéis também, né? Para isso mesmo, para eles serem cães de guarda, para eles respeitarem uns aos outros. E eu, como eu tenho o intuito da socialização, eu tenho cães um pouco mais mansos. Assim, eles, se necessário, tem uns que realmente brigam. Mas como eles não veem a necessidade, eles são bem tranquilos. Entendi. E a raça, assim, interfere muito com relação a essa questão do temperamento? Então, um pouco, né? Assim, mas eu acho que tudo depende um pouco da criação, né? Algumas raças, elas são mais protetoras. Então, a gente tem que saber disso antes de pegar o cachorro. Tá. Porque eu falo muito para as pessoas, você prefere cachorros adotados ou de raça? Eu falo pro dono que ele tem que saber o que ele quer. Porque se ele quer um cachorro para um apartamento, ele tem que entender o que fica melhor no apartamento. Se ele tem um sítio, se ele quer um cão que defenda mais a casa. Então, tem estilos de cães, né? E quando eles são bem cuidados, quando eles se sentem amados, a chance deles terem algum tipo de agressividade é muito menor, né? Mas, assim, não que a diferença de raças não tenha. Mas eu posso dizer que também os pequenos têm raças agressivas, como um pincher
Que é super bravo, né? É super bravo, mas assim, a pessoa gosta, a pessoa entende. Agora, o que não pode é a pessoa querer um cachorro, né? Ah, eu não quero um cachorro que seja bravo. E pegar um cachorro bravo e depois não saber lidar com isso. Então, é mais ou menos assim. Eu falo assim, estude antes de pegar um cachorro. Tem a responsabilidade, né? Exatamente. E mesmo que for adotado, você tem que saber que você não sabe o que aconteceu com o cachorro. Então, você também tem que estar preparada para acolher ele da melhor forma, né? Então, assim, ou do mais ou menos pensar que raça que pode ser misturada, como que será que ele reage, perguntar bem antes de adotar, ele late muito, ele é reativo com pessoas, ele é reativo com cachorros, para você entender mais ou menos e você se enquadrar se você acha que ele encaixa na sua rotina. Tá. É porque a gente ouve, quando fala de raça, assim, você escuta muito falar, por exemplo, dos pitbulls, né, Rottweiler, essas raças. Aí eu fico imaginando, uma raça dessa não é o caso de levar para uma creche. Ou então, tem creches que aceitam creches tem. desse tipo? Eu tenho alguns, eu tenho um pitbull e um bull terrier lá, né? Que são super mansos e convivem, inclusive, com os pequenininhos. Nós separamos por grupo, mas eles convivem numa boa com todos os tamanhos. Porém, tem alguns que já não agem dessa forma. Então, assim, quando o cachorro tem outras reações, é como eu falei também, se é um cachorro adotado, a gente também tem que respeitar o que ele passou, porque às vezes ele não é agressivo porque ele quer ser agressivo. Porque é da natureza dele, né? Ele aprendeu. Exatamente, ele aprendeu a se defender dessa forma. Então, tem todo um trabalho em cima dele. Então, ele acostuma primeiro com a família, depois ele acostuma com as pessoas mais próximas, depois acostuma com as pessoas da creche, e aos poucos ele vai ser um cachorro que ele vai saber que ele não precisa mais agir dessa forma. Mas assim, lá, como eu não tenho essa questão de pegar desde o começo raças agressivas, eu não pego, mas tem creches só de raças que precisam também ser mais coordenada nesse sentido, com mais acolhimento nessa parte. Inclusive com essa questão do adestramento, né? Sim. Acho que essas raças acabam exigindo que você faça um adestramento maior, Sim. mais focado, para que ele possa conviver. Sim, o adestramento eu acho que é recomendado para todo mundo, né? Mas assim, todas as raças precisam. Porque assim, o adestramento eu considero que assim, é para você se comunicar melhor com o seu cachorro. E a gente adestra o cachorro e o dono. Adorei. Porque às vezes o dono fala, ai, ele gosta de comer assim, ai, ele só faz assim. Então a gente fala, ó, a gente vai causar um desconforto para ele, um desconforto para você, porque a gente vai ter que reensinar como que faz certo para você poder ter mais segurança e mais fácil no seu dia a dia. Porque às vezes as próprias pessoas se colocam num papel de muita obrigação com o cachorro, né? Ai, tal hora ele tem que fazer isso. Ai, ele tem que ser assim, ele tem que... A gente fala, ó, vamos colocar limites, mas assim, você não precisa ser refém e nem seu cachorro ser um refém. Por isso que eu acho bom o adestramento. Para ele fazer xixi no lugar certo, para ele saber que assim, de manhã é sua rotina, você sair de manhã, ele vai comer de manhã, e depois vai comer à noite e ficar tranquilo com isso. Para ele ter umas atividades no meio da tarde, você saber fazer isso em casa. E aí você vai ter um convívio que você vai ter momentos bons, em vez de chegar na sua casa e se estressar, porque ele tá com fome, porque ele quis destruir. Então, eu recomendo para todos. Mas as raças grandes, com certeza, precisam de um acompanhamento. Carolina, até uma pergunta que já fizeram aqui pra gente no Resenha. Adestramento, porque quando a gente pensa em adestramento, parece um serviço contratado à parte. Quando você fala de creche, esse adestramento está incluído? Ou a pessoa, por exemplo, tem que contratar, de repente, esse trabalho em separado? Como que funciona? Então, assim, algumas coisas eles acabam aprendendo com a matilha, né? Então, normalmente os comandos básicos, eles sempre aprendem na creche, né? Eles aprendem a sentar, aprender a esperar, aprender a respeitar. Alimentação mesmo, eles sabem que assim, a gente acaba chamando um por um. Então, a gente chama o nome do cachorro e ele vem. Se ele não, se vem outro na vez do outro, ele vai pro último e ele vê que ele tem que esperar mais por ele ter passado na frente. Então, eles vão aprendendo isso. Só que a questão, tem coisas que eles fazem só na casa deles, né? Então, eles falam assim, o dono fala assim, e quando ele tá comigo, ele late muito. Quando ele tá em casa, ele faz isso, isso, isso. Então, isso, na creche, a gente não tem como saber, porque ele não faz na creche, né? Ele não tem esse comportamento dentro da matilha.
Ele comporta conforme ele tá vendo ali. Porque como ele tá ali na atividade, igual a gente falou, não comparando com humanos, mas só pra ter, né? A criança, ela sabe que ela vai fazer isso, 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 isso. Aí chega em casa, ela faz manhã com a mãe, sabe? Então, eles também, lá, enquanto eles estão na atividade, eles vão seguindo uma rotina que eles não fazem muitas coisas fora dessa rotina. Mas em casa, ele faz. Aí, nesse caso, a gente pede ou para contratar a parte. E se for uma coisa que ele também fizer na creche, a gente com certeza tenta ajudar o dono da melhor forma. Tá. É porque o à parte, às vezes, determina que aquilo seja específico com aquele cachorro, né? Um treinamento ali isolado com ele para poder ter um resultado prático, vamos dizer assim. É, porque assim, o codono, ele age de uma forma assim, eu entendo que eles são muito sentimentais, né? E cada um da sua forma. Mas eles demonstram mais com a pessoa, a casa deles é a casa deles, o dono deles, o tutor, é o meu tutor. Então, assim, tem uns que não querem dividir as coisas, tem uns que não querem dividir o espaço, tem uns que ficam chateados quando entra alguém, ou quando tem que ser presos. Então, assim, depende de cada um da sua rotina. Então, nesse caso, quando acontece comportamento em casa, tem que ser à parte. Mas se é um comportamento, por exemplo, assim, vamos supor, meu cachorro não está socializando, meu cachorro está se comportando... A creche ajuda muito. Uma que ele vai cansar, né? Vai ter o equilíbrio, né, mental. Então, ele já não vai ter esse tempo de ficar estressado, né? Vamos dizer assim, porque ele vai estar mais tranquilo. E também, assim, quando são comportamentos que eles fazem com a gente tenta ver qual é o problema, reverter e falar pro dono a mesma coisa. Você tem que fazer dessa forma, porque assim funciona. Aí, quando o dono segue essa forma, normalmente o cachorro, aos poucos, vai se corrigindo, sim. Nossa, muito legal. e qualquer raça, né? Qualquer tamanho, todos eles podem aprender da mesma forma, né? Acredito que sim. Sim, os cachorros, quando você adota um cachorro, às vezes ele já é um pouco grande e demora um pouco mais, porque o filhote é mais rápido. Tá. Apesar de ser muito elétrico, ele é mais rápido. Ele é mais fácil o aprendizado. Filhote. Porque a mente dele é como uma esponja, né? É como se fosse uma criança indo para a escola. Ela aprende, por exemplo, a criança que vai para uma escola de música ou de dança, ela tem uma forma de aprender muito mais rápido do que o adulto. Isso. Seria mais ou menos esse comparativo. Exato. Mas assim, a gente já ensinou cachorros de diversas idades. Então, assim... Eu não acho, para eles, eu acho que nada é impossível. Eu vejo coisas que eu acredito que eles são bem inteligentes. Não, maravilhoso, Carolina. Olha, obrigada pela tua participação aqui no Resenha. A Cão Cuidado fica onde hoje? Ela fica nas Perdizes, na Rua Mundo Novo 166. Então é isso aí, ó, gente. Mundo Novo 166. Segue lá no Instagram também, Cão Cuidado Creche. E é isso aí. Agora, né, a gente que tem tanto, o pessoal que tem tanto pet aí, tem que cuidar mesmo. Acho que é uma responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Se pegou para criar, então cria direito, faz ele conviver, né, dá essa oportunidade, coloca numa boa creche. Eu acho que tudo isso faz parte. Não, sim, e do que precisar da nossa ajuda também, a gente sempre tenta fazer o melhor para ajudar os dois, o dono e o cachorro, numa boa convivência. É só essa a nossa função. É isso aí, gente. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. É isso aí, gente. Clica aí no sininho, curte, compartilha, aí segue nossas redes sociais, se inscreve aí no nosso canal pelo portal R011, mas também aí pelo Lex Studio. Cão Cuidado Creche. Um beijo!